Boa noite, sobreviventes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui. No começo a gente grava o canal falando só, e hoje eu sou grato a Deus por saber que a gente somos já 4 inscritos. Saber que vocês estão ouvindo minha história e estão tocando o seu coração de alguma forma. Eu quero agradecer muito, né? Porque esse canal ele foi criado, não foi por um acaso. Esse canal, eu já tinha um desejo muito grande de falar sobre tudo que eu passei, para que as pessoas saibam que Deus existe e como Ele cuida da gente. E não há sofrimento, não há mal, não há dor nenhuma que não possa ser curada através desses princípios. Primeiramente Deus, mas para que Deus transforme nossas vidas, cure as feridas do nosso coração e nos tragam felicidade e vida e paz, a gente precisa primeiro amar o próximo, a gente precisa amar o próximo, precisa amar Deus acima de tudo, gente. Primeiramente Deus, ter fé. A gente precisa muito de muita fé em Deus, acreditar que Ele está do nosso lado e mesmo que as coisas pareçam impossíveis de da gente vencer, da gente passar por aquele sofrimento, mas nunca se esquecer e sempre acreditar que Deus ele faz o impossível. E eu sou prova viva disso. Deus fez milagres na minha vida, transformou minha vida de sofrimento e dor em felicidade, em cura, em paz. E hoje eu sou uma pessoa bem, sou uma pessoa em paz iluminada, mas também precisa de atitudes nossas, de da gente, para que Deus consiga transformar nossas vidas, ele precisa de nós. Ele precisa saber que do coração de cada um. Ele precisa, não é que ele precisa, a gente que precisa dele, né? Mas é preciso disso para a gente ter a felicidade e o bem que Deus quer que a gente tenha, né? E para ele agir depende muito da gente, sabe? Por quê? Porque precisamos de amor ao próximo. O amor, a fé em Deus e o amor ao próximo é essencial, sabe por quê? Porque se você não tiver amor ao próximo, você não vai conseguir perdoar a quem lhe fez mal, a quem fez você sofrer. É por isso que hoje eu perdoo e Deus sabe do que eu estou falando. Por isso que eu estou em paz hoje, por isso que eu estou com a minha consciência tranquila, né? Que o que eu passei e o que aconteceu de fazer comigo está perdoado. Porque quando a gente ama o próximo, a gente se coloca no lugar das pessoas. A gente se coloca. E eu me coloquei várias vezes, muitas vezes, de muitas formas no lugar da minha mãe, sabe? No começo, eu, quando era criança, acreditava que era momento, era raiva ali, era por conta dos momentos difíceis da vida, né? Depois passei a me colocar no lugar e a achar que era eu o culpado, que o culpado era a gente, que a gente fazia raiva, que a gente respondia. Aí depois eu vi que não era isso, que a gente não é o culpado. Então não se culpe, né? Não se culpe por algo que te fez sofrer. Porque quando a gente é criança, a gente é tão inocente, gente. A gente é tão inocente e Deus sabe da nossa inocência. Deus sabe que a gente é inocente e que a gente não tem culpa de nada. Então não se culpem, né? Eu até muitos anos me culpava por isso e é algo que assim que faz a gente ficar com um trauma muito grande, né? Faz a gente se sentir inferior, faz a gente se sentir que não merece ser amado por conta disso, né? Por conta que a gente se sente culpado pelo mal que fazem a gente. É por isso também que a dor acaba ficando muito grande também, né?
várias coisas que fazem a dor só aumentar ainda mais. Mas aí depois eu vi que eu percebi que eu não era o culpado. Depois eu comecei a crescer e a amadurecer, né? E vi que, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para ver o mundo. Se as coisas tá assim, eu não sou o culpado. Agradeço por ter vindo ao mundo, né? Principalmente naquela época, mas eu me perguntava muito a Deus, por que eu nasci? Por que eu vi o mundo? Porque então, se as coisas estavam acontecendo tudo daquele jeito, então a culpa não era minha. Aí foi aí que eu aprendi que a culpa não era minha. Aí também me coloquei no lugar de saber que se a minha mãe estava fazendo tudo aquilo com a gente, né? Se ela estava criando a gente daquela forma e a dor toda tava sendo uma criação que só trazia dor, sofrimento, né? Para as crianças, eu passei a acreditar que foi devido à criação que ela teve, né? Porque muitas pessoas, e realmente acontece isso, e isso muitas pessoas acabam replicando a forma que foi criado, passando para os filhos. E é algo assim que, quando eu construí uma família, quando eu pedi a Deus uma família, eu falava sempre com Ele que eu não queria fazer os meus filhos sofrer, criar eles da forma que eu fui criado. Daí eu comecei a entender que também não precisava. Se a gente foi criado de uma forma. E eu vi que isso era possível. Porque se a gente foi criado de uma forma, se a minha mãe foi criada de uma forma, não era preciso ela replicar e criar os filhos da forma que também foi criada. Então, se você é mãe também e sofreu, foi maltratada, foi tirada da sua infância, você falaram palavras duras, palavras de tristeza para vocês, palavras que tiraram a sua infância, tiraram toda a sua infância, você não teve apoio emocional, não teve proteção, não teve carinho, não teve amor. E você foi criado só em maus tratos. Eu não estou falando de Pisa, tá? Não estou falando de Pisa. Se fosse só Pisa, eu tava uma pessoa sem trauma nenhum. Tinha passado a minha juventude e a minha infância todinha sem trauma. Porque Pisa doía e passava, né? Queria eu que fosse só Pisa, mas eram mais as palavras, sabe? As palavras que saíam da boca, as palavras de maldade, sabe? De maldade mesmo, que faziam a gente se sentir tão mal, se sentir tão incapaz, tão palavras tão devastadoras que a gente criança não entendia, mas sentia aquela dor, sabe? Depois quando a gente cresce é que a gente vai entender mais ainda, né? O que fizeram de tão ruim com a gente. Então, não, eu passei a entender que depois que os meus filhos nasceram, que não era preciso eu criar eles da forma que eu fui criada, de que eu fui criado. Então, que também não, não, não era justificativa. Porque uma mãe e um pai maltratar o filho, se ela foi criada assim e aprendeu assim, mas também poderia vir dela, da gente fazer o melhor. A gente quebrar o ciclo, sabe? A gente quebrar o ciclo. Então a gente precisa muito quebrar o ciclo. Antigamente a forma de criar os filhos era realmente muito duras mesmo. Eu até entendo, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que foram criadas de forma dura, no trabalho pesado, como você que está me assistindo, como muitos que eu já conheci na minha vida, e muitas pessoas assim de mais idade que conversou comigo, falando que foi criado não levando pisa, trabalhando, criado de formas duras assim, sabe? Até mesmo pela época e pela forma, né, das pessoas. Mas eu tenho certeza que o pai e a mãe dessas pessoas, além de bater e colocar para trabalhar de forma dura, davam amor e carinho. E ensinavam também. Ensinavam.
Porque se eu fosse colocado para trabalhar de forma dura, apanhando, tudo mais, eu recebesse um eu te amo da minha mãe, se eu recebesse um obrigado, se eu recebesse um elogio por algo bom que eu fizesse, que com certeza eu fiz algo bom, que eu tentava fazer algo bom, tentava agradar de todas as formas quando eu era criança. Se eu recebesse o básico, se eu recebesse o que tinha valor realmente, toda pisa, todo trabalho duro era esquecido. Porque quando a gente sofre de uma forma e recebe um amor por outro lado, a gente acaba se dando bem. A mesma coisa quando a gente briga com o nosso filho hoje. Quando eu brigo com meu filho, dou uma lapadinha quando merece, quando teima muito, quando não está obedecendo. Mas também eles aprendem ali, mas eu não vou ser mal assim com ele o tempo todo. Chega uma hora que ele faz algo, no outro dia quando ele faz algo, quando eu falo ele obedece, e ele obedece, e a minha filha obedece, eu já parabenizo, dou um abraço, parabéns, tem que ser assim, dou um carinho, dou um beijo. E ali eles vão entendendo o amor, vão entendendo o carinho, né? O carinho ali. Com certeza, aquela pisa ali, eles já tinham esquecido, é que eles vão esquecer mais ainda. É isso que eu estou querendo falar, sabe? Que eu estou querendo dizer. Com certeza, muitas pessoas que hoje são pessoas de bem, são pessoas que sofreram na infância por trabalhar duro, mas hoje são pessoas boas. São pessoas que também passaram, mas receberam carinho de alguma forma. Mas também tem aquela criação que só é pisa, só é maldade, assim, não querendo julgar, sabe, gente? Mas é algo assim que vem do coração daquela. E é triste isso, sabe? É triste saber que uma mãe, que um pai acaba criando os filhos com tanto maldade no coração. É como se todo o sofrimento que passou, toda tristeza que viveu ali no momento, na vida deles, jogou como se fosse culpa dos filhos, né? E por uma raivinha, por algo, qualquer coisinha que o filho fizesse ali, porque criança, adolescente, teima, é, erra e muito porque eles estão aprendendo. A gente quando é criança, a gente está constantemente aprendendo ali na vida. E às vezes a gente faz uma raiva, vem ali, uma rebordosa, vem ali uns maus tratos de ódio, sabe, difícil entender, sabe? Então a gente precisa muito, muito, muito mesmo de amor ao próximo, de ter amor às pessoas, principalmente quando a gente ama o próximo, a gente ama a todos, principalmente os filhos, sabe? Principalmente a gente ter amor aos filhos. Então, é necessário muito amor ao próximo. Aí é por isso também que eu já perdoava, né? É algo que não tem justificativa, né? Mas que também merece o perdão. Muitos pais, muitas mães sofreram muito no passado, mas nem por isso trouxeram tristeza e sofrimento para a sua casa, para os seus filhos, sabe? Mas aí, mesmo assim, mesmo sabendo que eu não tinha pedido para nascer e que aquilo ali não era culpa minha, eu ainda assim perdoava minha mãe, porque é minha mãe, me colocou no mundo, né? E me colocou no mundo, e mesmo da forma que foi, mas que merecia também ali o meu perdão. O meu perdão por não ter conseguido, né, ser diferente, não ter conseguido trazer. E a partir dali eu perdoei ela dessa forma, mas também já está perdoado, que teve o sofrimento na infância, sofreu na infância e trouxe para os filhos, né, todo o sofrimento. Mas mesmo assim, eu ainda no meu coração perdoava, se colocava no lugar dela, né, e ver que é um ser humano, né, e todos erram. E quando a gente tem amor ao próximo, a gente consegue perdoar, gente. É difícil superar, é, é difícil curar aquela ferida do coração,
por conta dos traumas, por conta das dificuldades, por conta que só quem sofreu, só quem passou por o que eu passei sabe e entende o como é difícil a gente superar traumas. Porque sabe por quê? Porque foi eu sozinho, eu tive que aprender sozinho a enfrentar tudo, só, a não ter apoio. Eu tive que passar pelos traumas, pelos aprendizados, pelas aprendizagens da minha vida e vencer cada obstáculo sozinho, sem apoio. E quando a gente é criança é muito difícil porque a gente inocente, a gente não conhece o mundo ainda, sabe? A gente aprende a andar quando é bebezinho, mas não é só isso. A gente tem que aprender a lidar com as coisas, a lidar com as situações, a enfrentar os medos, a enfrentar os traumas, a enfrentar as tristezas. E quando algo acontece que só nos traz tristeza e nos deixa a gente se sentir incapaz, a gente fica muito inseguro para tudo, né? Fica muito difícil. E só Deus mesmo para ajudar e para guiar. Mas a gente tendo um coração bom, a gente consegue vencer. E tendo meu perdão também dessa forma, né? Com certeza sempre vai ter o meu perdão. Sempre eu vou perdoar as pessoas, sempre. Porque eu me perdoei também por ter passado por tudo aquilo. E Deus, Ele me amou e cuidou de mim muito. Ele não me abandonou, mesmo com os meus erros também, mesmo com as minhas falhas, mas Ele sempre me perdoou e sempre estava do meu lado, porque também eu não iria perdoar, né? Triste por conta que não achava que não deveria, mas o que me deixou ainda mais triste, sabe o que foi, gente? É quando eu reencontrei outras vezes, né, porque eu já fui atrás, tinha ido atrás outras vezes, né, tinha tentado conviver, tentado contato, né, não, nunca teve comigo, desde que quando me colocou para fora, nunca ligou, nunca buscou saber, nunca nada, sabe, era eu que sempre ia e sempre estava ali atrás, eu me senti até um pouco triste com isso, né, porque colocou de casa para fora, da pior forma, e não ligava, não demonstrava, né? Falava para os outros que se preocupava, mas nunca ligou, nunca foi atrás, né? E quando começou a eu comecei a ter contato de novo, aí depois eu vi que não estava vindo um atrás de mim, eu passei um tempo sem procurar. Aí quando eu reencontrei de novo, quando eu fui tentar contato de novo, falou que não se arrependia, né? Do que fez. Aí foi daí que eu continuo perdoando, perdoei muito, tem meu perdão sempre. Deus sabe do que eu estou falando. Porque se não tivesse, eu estava sofrendo aqui até hoje, se eu não tivesse perdoado. Porque o que liberta e o que faz a gente ser feliz é o perdão verdadeiro. Quando a gente perdoa, a gente tira um fardo e tira uma coisa. Porque quando a gente fica com essa, sem perdoar por completo, a gente fica sempre voltando atrás. Tipo, às vezes que a gente, não, mas eu entendo que isso perdoa. Mas aí voltava o pensamento de novo de que fez aquilo e não era necessário por conta disso, por conta daquilo, né? Então, depois que falou que não se arrependia de nada e que faria tudo de novo, foi uma dor muito grande de novo, né? A ferida quase que se abriu de novo, né? Eu senti muito, fiquei muito triste, muito decepcionado, porque poderia ficar tudo bem, normal de novo, mas que não se arrependeu, né? Não porque tem que se arrepender, e também tem que se arrepender. Para a gente ser um ser humano melhor, a gente precisa buscar mudança, precisa buscar melhora, mas não se arrependeu e acha que hoje eu sou quem sou por conta que fez aquilo tudo que eu fiz. Aí eu percebi que não tinha jeito, que o meu perdão era necessário para o meu bem e para o bem dela, da minha mãe, mas que só ia depender dela para as coisas mudarem e que eu vi que não tinha jeito e que ela precisa de ajuda, sabe? Precisa de ajuda como eu precisei de ajuda, como eu precisei e como eu busquei e corri atrás de ajuda e de ser uma pessoa melhor. Então vai depender muito dela, sabe?
é isso que eu quero falar. Eu fiquei muito triste porque falar que faria tudo de novo, mas aí eu entreguei nas mãos de Deus e aconteceu, fez tudo o que fez, porque foi do coração e que não busca melhorar, sabe? Não busca melhorar. E quando uma pessoa erra muito, erra e não busca melhorar e acha que às vezes faz algo de mal uma pessoa e acha que tá certo e não sente aquilo, não sente, não se coloca no lugar do próximo. Como ela não me colocou, não se coloca no meu lugar, não se coloca, não imagina o que eu sofri. Porque eu sempre me colocava no lugar da minha mãe, imaginava que ela tinha sofrido muito e que por isso que vinha perdão para ela, mas ela não se coloca no meu lugar do que eu sofri e do que eu passei também. Acha que o que fez é certo e acha que tá certa porque é mãe, mas mãe não é isso. Mãe é entender, mãe também é pedir perdão. Mãe também é ter se colocar no lugar do filho, é pedir perdão ao filho, é reconhecer também que errou, é saber que mãe também erra. E não é errado errar, não é errado, não faz mal. O errado é querer continuar no erro e não sentir, não se colocar no lugar dos filhos, no lugar das pessoas, né? Então, mãe também, mãe também precisa se arrepender quando erra. Mãe também precisa pedir perdão. Mãe também é perdoada, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre foi assim, ela nunca sempre disse, tá certo, eu tô certa porque eu sou mãe, eu faço isso porque eu sou mãe, eu não devo explicação porque eu sou mãe, sabe? É como se o filho não tinha valor e não tem ali sentimento, sabe? E mesmo errando, é complicado, gente. Então, é isso, mas da partir dali eu perdoei de todo o meu coração. Só não quis mais conviver, porque é difícil conviver com pessoas assim, sabe? A partir daí eu não quis mais, eu não quero mais conviver. Se um dia precisar de mim, precisar da minha ajuda, né, numa situação, eu vou estar lá. Deus sabe, e eu sei do meu coração. Eu não sei ver alguém precisar de mim, precisar de uma ajuda. Eu não estou lá, principalmente sendo a minha mãe. Mas para conviver, para estar junto, não dá certo. Eu sempre vou me machucar, sempre vou sentir, sempre vai voltar toda aquela dor de novo, sabe? Porque quando a pessoa tem um coração assim e não busca mudar, não busca melhorar, não busca transformar, não busca ser uma pessoa mais de luz, só, felizmente, só vai trazer tristeza de novo. E eu não quero mais me machucar, quero estar bem, estar feliz, né? E grato a Deus como eu tô, com a minha família, né? Com o presente que Deus deu. E se foi para mim viver afastado, vai ser, né? Mas é isso, família. É isso, sobrevivente, né? Se você se sentiu tocado, se você entendeu um pouco mais também da minha história, entendeu um pouco do meu coração, entendeu que o perdão é muito necessário para a gente se transformar, é muito necessário para a gente estar bem. Porque através do perdão a gente consegue se curar de tudo. A gente consegue. Mas também que não é preciso conviver, não é preciso estar perto. A gente perdoa e cada um no seu lugar. Tá perdoado, né? No meu coração, Deus sabe, tá perdoado. E então, é isso. Muito obrigado por estar me acompanhando um pouco da minha história, né? Obrigado por estar junto de mim, obrigado por estar me dando essa força. Me sinto também, e eu me sinto que me transformei na pessoa que cuidaria de mim quando eu criança, sabe? Sinto que hoje eu sou o adulto que me protegeria quando criança. Isso me faz tão bem, me faz eu me sentir tão mais feliz, sabe? Então, beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo
continua aí, deixando seu comentário, deixando seu like e se sentir, nos acompanha aqui no canal, me acompanha aqui. Beijo no coração, até o próximo vídeo.